Sejam todos bem-vindos. Nós somos alunos do curso de Sistema de Informação. O grupo é composto pelo Danilo, Gabriel, Henrique Brunelli e Henrique César. O nosso trabalho ele consiste no desenvolvimento de um sistema de ranqueamento de currículos, que ele interage com uma IA, né? Através de arquivos XML. A IA ela vai gerar um ranqueamento de todos os candidatos, todo o perfil que o banco vai conter. O objetivo é ter uma praticidade na escolha e uma facilidade em você conseguir comparar qual os melhores perfis para determinada seleção. E agora nós vamos estar mostrando como está o desenvolvimento do nosso back-end. Basicamente, né, a gente tem esses comentários aqui em cima, né, porque o código só vai ser rolado uma vez, né. Então, né, a gente criou um database Project DB, né, e aqui embaixo, né, em seguida a gente tem o uso, né, para esse banco que é o Project DB, que basicamente, né, significa que a gente vai acessar esse banco, entendeu? A gente vai sair do banco que a gente está atual, né, e ir para esse novo banco. E logo aqui embaixo a gente consegue ver uns drops de tabela, né? Que basicamente é um delete na tabela, né? Só que existe esse if existe aqui, né? Que basicamente significa que ele está verificando se a tabela existe, né? E se ela existir, ele vai deletar a tabela, né? Se a gente descer aqui mais um pouco, né? A gente vai conseguir ver outros drops tables e if exists, né? Por exemplo, aqui embaixo, a gente tem um dos usuários, né? E também tem uma criação de tabela, né? Que é uma criação de tabela, né? Com a sua respectiva PK, atrelando ao ID do usuário, né? Isso significando, né, que vai ser uma chave única. Além de se auto-incremente, né, ou seja, além de se auto-incremente, né, ela vai automaticamente se auto-incrementar. E também tem o not null, né, que significa que não vai ser possível, né, ter valores nulos no decorrer da inserção dessa tabela. Aqui para baixo também tem mais tabelas de perfil e etc. Bom, continuando o que foi dito pelo Danilo, nessa parte aqui nós temos a criação de duas tabelas, a tabela artigo e a tabela ranqueamento. Cada uma dessas tabelas vão receber as suas informações pelo ID perfil, o ID artigo, e também vão possuir as suas chaves, no caso a sua chave primária e as suas chaves estrangeiras. Como no caso aqui do artigo, você pode perceber que duas chaves estrangeiras, enquanto no ranqueamento é apenas uma chave estrangeira. E isso aponta e mostra o tipo de relacionamento entre essas tabelas. Oi, boa noite. Meu nome é Henrique César, e eu vou falar agora sobre os inserts. Aqui, se você for reparar, acontece um insert de perfil, ou seja, na tabela do perfil, e em seguida esse insert é colocado um ID do usuário ali. Você pode perceber que se o ID do usuário é colocado manualmente. Só que a ideia futura é que isso seja colocado depois, sem a necessidade de ser manualmente desse jeito. Seria criado talvez uma procedure de insert ou coisa parecida. Que, se você for ver, tem todos os campos que são passados e embaixo os seus valores, seus respectivos valores. Se a gente for ver aqui embaixo, a gente também tem um outro insert, que é o insert de artigo. E aí segue aquele mesmo padrão que tinha mencionado. A gente faz o ID do perfil, o ID do usuário. No entanto, é tudo manual, os IDs. No entanto, quando a gente for fazer realmente uma procedure com a sua transação e todo o seu processo de insert, e talvez até uma tabelinha de deparo ou alguma coisa assim, onde você vai conseguir dimensionar depois, seria basicamente isso. Seria assim, um simples insert. Se você for ver, esse insert até na data tá manual, mas futuramente a gente poderia usar algum tipo de função específica do SGPD para fazer esse insert. Se a gente for ver, a gente também tem um insert de ranqueamento, onde a gente na nossa regra de negócio, isso é muito necessário. É um retorno que é retornado à API. A gente tem uma API, e nessa API é retornado todo o ranqueamento para o seu do perfil e sua respectiva. É isso aí. É retornado daquele perfil uma nota e a quantidade de artigos que tem daquele perfil. Então, se você for ver, isso aqui é a quantidade de artigos, esse daqui é a nota e esse daqui é o perfil, o ID do perfil, basicamente. Se a gente for ver aqui embaixo, a gente tem os selects e simples isso. Se você for analisar esse primeiro select aqui, a gente tem um inner join, ou seja, a gente está juntando uma tabela com outra. Aqui a gente está juntando a tabela de usuário com a tabela de perfil. O que significa um inner join? Significa, se a gente for realmente imaginar um conjunto de dados, basicamente seria a interseção entre o usuário e perfil. O que significa interseção? Significa basicamente que vai ser aquela parte central do conjunto de dados, onde vai ter o que tem de dado da usuário e que
contém dentro da perfil basicamente vai ser mostrado, ou seja, precisa de conter nas duas tabelas para ser mostradas, entendeu? Se a gente for ver aqui no select de baixo, acontece a mesma coisa, um outro inner join e segue a mesma lógica que eu mencionei acima. Se você for ver, dentro desses ambos selects, a gente tem um alias. E que é isso? Alias, ele basicamente significa esse as. Basicamente é só para você nomear o seu campo. Se a gente for ver aqui embaixo, a gente tem um outro select que basicamente segue a mesma lógica, um perfil, sexo, usuário, e aqui tem um pouco diferente, aqui acontece um left join. Basicamente, a gente está dando prioridade para a tabela perfil, ou seja, a tabela que está à esquerda. Isso significa que basicamente se tiver algum ranqueamento nulo, ou seja, um ranqueamento que não exista dentro de perfil, ele vai aparecer como nulo. Basicamente seria isso. Quanto às procedures, aqui no caso temos a primeira procedure, que ela vai fazer uma busca quando você entrar com uma variável de nome, no caso, aí ela vai fazer um inner join com a tabela usuário e a tabela perfil, buscando o nome do usuário que registrou o perfil, no caso, aqui. E juntando as informações de endereço, sexo, onde trabalha, conforme as tabelas que foram mostradas. A segunda procedure é para inserção de usuário, para facilitar na hora de chamar uma função para registrar no banco. Se uma procedure foi criada com as variáveis de nome, e-mail e senha para cadastrar o usuário. E quando for ser inserida, o usuário somente vai precisar digitar o e-mail e a senha e já vai fazer uma inserção automática dentro do registro. E logo abaixo a gente temos a criação dos triggers, que também se relacionam com as procedures. No caso, primeiro tem uma criação de uma tabela de log para mostrar quando foi registrado um usuário na tabela de usuário. E aí ela vai ser usada aqui na criação do trigger, no caso. Toda vez que for feita uma inserção de usuário, vai ser mostrado um registro de ação e de data dentro da tabela. Por exemplo, se eu puxar a procedure aqui, deixa eu fazer a call dela, ela vai fazer o registro disso. Se eu selecionar na tabela log, ela vai me dar a data e o horário que foi feita a inserção na tabela usuário.